A sala de estar da mansão antiga em Sintra estava mergulhada em um silêncio pesado quando o advogado pigarreou e abriu o envelope selado. O ar cheirava a madeira polida e a flores murchas do funeral do dia anterior. Miguel Santos, de 28 anos, permaneceu de pé junto à porta como sempre fazia quando a família se reunia, porque para eles ele não passava de um empregado útil. O advogado ajustou os óculos e leu com voz clara e firme: Eu, Dona Isabel Mendes, deixo a totalidade da minha propriedade, a casa em Sintra, as contas bancárias, as ações da empresa familiar e todos os meus bens pessoais para o meu neto Miguel Santos, que durante 5 anos foi muito mais do que um ajudante. Ele foi o meu companheiro de todos os dias, o meu apoio e o meu filho do coração. O choque foi imediato. Carlos, o filho mais velho de Dona Isabel, levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de raiva, batendo com o punho na mesa de mogno. Isso é uma loucura absoluta, ele gritou. Miguel não é nada mais do que o rapaz que contratamos para limpar a casa e dar remédios à mãe idosa. Como pode ela deixar tudo para ele enquanto nós, os verdadeiros herdeiros, ficamos com migalhas? Teresa, a esposa de Carlos, apertou os lábios em uma linha fina, os olhos cheios de incredulidade e inveja. Sofia, a irmã mais nova, começou a chorar dramaticamente, cobrindo o rosto com as mãos. Ele deve ter manipulado a avó, ela estava fraca e confusa nos últimos meses. Isso é injusto, pai, vamos contestar isso imediatamente. Miguel sentiu o mundo girar. O coração batia tão forte que ele temia que todos ouvissem. 5 anos antes a família o tinha mandado para Sintra como castigo disfarçado. Ele tinha confessado a orientação sexual aos pais e Carlos havia decidido que o melhor era afastá-lo da vista dos conhecidos em Lisboa, enviando-o para cuidar da avó viúva e doente. Para eles, Miguel era a vergonha da família, o rapaz problemático que preferia homens e que devia ser escondido. Dona Isabel, no entanto, tinha sido diferente desde o primeiro dia. Ela o recebeu com um abraço quente e disse: Meu menino, você é bem-vindo aqui tal como é. Durante as noites longas em que ele lhe dava banho, preparava chá de camomila e lia os jornais em voz alta, ela contava histórias da sua juventude em Lisboa nos anos 60, quando o mundo era ainda mais duro com quem ousava ser diferente. Miguel nunca tinha contado a ninguém sobre Marcos, o professor de história de 32 anos que ele encontrava em segredo nos cafés discretos de Cascais ou nas caminhadas pelo parque. Dona Isabel tinha descoberto sozinha uma tarde quando viu uma mensagem no telemóvel dele. Em vez de julgar, ela sorriu e disse: O amor verdadeiro não pede permissão, meu querido, proteja-o como eu protegi o seu avô durante 50 anos. Agora, com o testamento lido, tudo desabava. Carlos apontava o dedo para Miguel, acusando-o de ter envenenado a mente da mãe idosa. Sofia ameaçava chamar a polícia, dizendo que havia provas de coerção. Teresa murmurava que um rapaz como ele não merecia nem um tostão. Miguel baixou os olhos para o chão de mármore, sentindo uma onda de culpa misturada com uma gratidão profunda pela avó que o tinha visto como pessoa pela primeira vez na vida. Ele lembrou-se do dia em que ela morreu tranquila na cama, segurando a mão dele e sussurrando: Você vai ficar bem, meu menino, o mundo é seu agora. O advogado tentou restabelecer a ordem, mas as vozes subiam cada vez mais altas. Miguel saiu da sala para o jardim dos fundos, o ar fresco da serra batendo no rosto. Lá ele se encostou a uma árvore antiga e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez desde o funeral. Ele sabia que a herança não era só dinheiro, era também o peso de anos de rejeição familiar, o preço de ser quem era e a responsabilidade de decidir o que fazer com tudo aquilo. A família não ia deixar barato. Ele pressentia confrontos piores ainda por vir. Mas pela primeira vez na vida, Miguel sentiu uma faísca de força dentro de si, a mesma força que Dona Isabel sempre viu nele. O jardim estava silencioso, exceto pelo som distante de vozes alteradas vindas da sala. Miguel enxugou o rosto com a manga da camisa simples que usava desde sempre para o trabalho diário. Marcos apareceu detrás do muro lateral da propriedade, onde esperava discretamente como combinado. O professor, alto, de cabelo escuro e olhos gentis, abraçou sem dizer nada no início. Eu ouvi tudo da janela, disse ele baixinho. Eles estão loucos, Miguel. Você merece cada centavo depois de tudo o que fez por ela. Miguel encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor familiar que sempre o acalmava. Mas e se eles tiverem razão, murmurou. Eu era só o ajudante. E se eu realmente a influenciei sem querer? Marcos afastou-se um pouco e olhou-me nos olhos. Dona Isabel era uma mulher inteligente até o último dia. Ela escolheu você porque te amava de verdade. Lembra quando ela me conheceu naquele almoço secreto no ano passado? Ela disse que eu era bom para você e que o amor não tem género. Miguel assentiu, mas a dúvida roía por dentro. Ele recordou as conversas intermináveis com a avó sobre o peso dos segredos familiares.
Carlos tinha herdado a empresa, mas gastava mais do que ganhava em carros e viagens. Sofia vivia de compras e queixas constantes. Teresa apoiava o marido em tudo para manter a aparência de família perfeita. Miguel tinha sido o único que ficava até tarde mudando fraldas, dando banho, limpando vomito e ouvindo os medos dela sobre a morte. A família visitava uma vez por mês no máximo, trazendo flores caras e saindo rápido. Agora eles gritavam traição enquanto ele carregava o peso real dos cuidados. De volta à sala, o advogado explicou que o testamento incluía uma carta pessoal para Miguel que só ele podia ler em privado. Carlos exigiu ver a carta imediatamente, mas o advogado recusou com firmeza, citando a lei. Isso foi a gota d'água. Carlos virou-se para Miguel com os olhos injetados. Você armou isso tudo, não foi? Um rapaz gay sem futuro manipulando uma velha doente para roubar o que é nosso por direito. Sofia juntou-se ao coro dizendo que ia contar a todos os conhecidos que Miguel era um interesseiro. Teresa ficou calada, mas o olhar dela era de puro desprezo. Miguel sentiu cada palavra como uma facada no peito. Ele pensou no dia em que a família descobriu a sua orientação. Tinha 18 anos e Carlos o expulsou de casa dizendo que não queria um filho assim, manchando o nome. Só Dona Isabel o acolheu. Agora o mesmo ódio voltava multiplicado pela ganância. O advogado marcou uma reunião para a semana seguinte para discutir a contestação que a família já planejava. Miguel saiu da mansão naquela tarde dirigindo o carro velho que Dona Isabel lhe tinha dado no ano anterior. No caminho para o pequeno apartamento em Cascais onde Marcos o esperava, ele repassava mentalmente as opções. Aceitar a herança significava guerra aberta com a família. Recusar significava trair a última vontade da avó que o tinha amado incondicionalmente. O conflito interno crescia. Ele amava Marcos, mas o medo de perder o pouco de paz que tinha o paralisava. Ao chegar ao apartamento, Marcos preparou um chá e ouviu tudo em silêncio. Você não está sozinho, disse ele no final. Vamos enfrentar isso juntos. Mas Miguel sabia que o preço seria alto, talvez até o relacionamento deles. A noite foi longa, cheia de pensamentos sobre justiça, amor e o que significava ser digno. A família não ia parar. No dia seguinte, Sofia ligou para jornalistas locais insinuando manipulação emocional. O escândalo começava a ganhar forma. Miguel sentia-se preso entre a gratidão e o medo do julgamento social em Portugal, onde ser gay ainda trazia olhares tortos em certas famílias tradicionais. Ele decidiu ler a carta da avó sozinho no jardim ao amanhecer. As palavras dela eram claras: meu querido Miguel, você me deu os melhores anos da minha velhice. Não duvide nunca do meu amor nem da minha escolha. Seja feliz e viva livre como eu não pude. A carta terminava com um pedido para ele usar parte do dinheiro para ajudar jovens como ele que sofriam preconceito. Aquilo tocou fundo. Miguel sentiu uma lágrima cair, mas também uma determinação nova. A luta estava apenas começando. A semana seguinte foi um turbilhão de reuniões com advogados e documentos. Carlos contratou o melhor escritório de Lisboa para contestar o testamento, alegando incapacidade mental de Dona Isabel nos últimos meses. Miguel foi chamado para depoimentos, onde teve de explicar cada detalhe dos cuidados diários. Os advogados da família insinuavam que ele tinha usado a sua posição para ganhar confiança e influenciar. Em uma audiência tensa, Carlos testemunhou dizendo que o filho era um estranho para a família desde a adolescência e que a avó tinha sido isolada dele. Miguel ouvia tudo calado, mas por dentro fervia. Ele recordava as vezes em que Carlos visitava e mal cumprimentava a mãe, limitando-se a perguntar pelas contas. Sofia, por sua vez, espalhou rumores nas redes sociais da família dizendo que Miguel tinha seduzido a avó com histórias falsas. O pior veio quando um primo distante revelou publicamente que Miguel era gay, tentando usar isso como prova de manipulação moral. Em Portugal ainda havia quem usasse a orientação sexual como arma. Miguel sentiu o mundo fechar-se. Ele e Marcos discutiram pela primeira vez. Marcos queria que ele lutasse abertamente, mas Miguel temia perder tudo, incluindo o amor. O dilema moral consumia-o: merecia ele a herança depois de anos sendo tratado como inferior? A avó tinha dito que sim, mas a família dizia o contrário. Em uma noite chuvosa, Miguel foi à mansão vazia, agora fechada por ordem judicial. Sentado no quarto da avó, ele encontrou um álbum de fotos antigas onde Dona Isabel tinha escrito ao lado de uma imagem dele sorrindo: você é a minha luz. Aquilo deu-lhe forças. Ele decidiu não renunciar. Na reunião seguinte com os advogados, Miguel falou pela primeira vez com voz firme.
Eu cuidei dela porque a amava, não por dinheiro. Se a família quer guerra, eu vou defender a vontade dela. Carlos riu com desdém, dizendo que um rapaz como ele não tinha como pagar advogados. Mas Miguel já tinha usado parte do dinheiro liberado para contratar defesa própria. O conflito escalava para os tribunais. Sofia tentou uma abordagem mais suave, visitando-o em segredo, oferecendo um acordo para dividir a fortuna em troca de silêncio sobre o segredo dele. Miguel recusou, sentindo a traição profunda. Marcos apoiava-o, mas o stress começava a afetar o relacionamento. Eles discutiam sobre o futuro. Se Miguel aceitasse tudo, como ficaria a vida deles? Miguel sentia o peso da escolha. Aceitar significava liberdade financeira, mas também isolamento familiar total. Recusar significava trair a avó e voltar à vida de ajudante invisível. O ponto alto veio em uma audiência onde o médico de Dona Isabel testemunhou que ela estava lúcida até o fim e que falava com carinho sobre o neto. A família contra-atacou com testemunhas pagas. Miguel saiu do tribunal exausto, mas determinado. Naquela noite ele e Marcos caminharam pela praia de Cascais. Pela primeira vez Miguel disse em voz alta: eu vou lutar não só pela herança, mas por mim mesmo. Marcos beijou e disse: então vamos juntos. O despertar interno começava. Ele via agora que a avó não lhe tinha deixado só dinheiro, mas também a coragem para ser quem era, sem vergonha. A família, porém, preparava o golpe final. A tensão atingiu o pico quando Carlos descobriu sobre Marcos. Um detetive contratado pela família fotografou os dois juntos em um café e entregou as imagens no tribunal como prova de que Miguel tinha vida dupla e usava a mansão para encontros. Na audiência seguinte, o advogado de Carlos brandiu as fotos. Vejam, senhores, o verdadeiro caráter deste homem, ele gritou. Usando a casa da minha mãe para pecados enquanto ela sofria. Miguel sentiu o rosto arder, mas levantou-se e falou diretamente para o pai. O único pecado aqui é o ódio que vocês têm por mim, simplesmente por eu amar alguém. Dona Isabel sabia de tudo e aprovava. Ela me disse que o amor é o que importa. A sala ficou em silêncio por um momento. Sofia começou a chorar de verdade, desta vez não de drama, mas de confusão. Teresa baixou a cabeça pela primeira vez, mostrando rachaduras na fachada perfeita. O juiz adiou a decisão, pedindo mais provas. Fora do tribunal, Carlos confrontou Miguel no corredor. Você destruiu esta família, ele disse com voz baixa e venenosa. Miguel respondeu calmamente: não fui eu quem destruiu. Foram os preconceitos de vocês que me afastaram. Naquela noite Miguel teve um colapso emocional em casa. Ele questionava tudo. Valia a pena tanto sofrimento? Marcos propôs que eles fugissem para o norte, começar de novo longe de tudo. Mas Miguel recusou. Eu devo isso à avó, disse ele. Ela me deu a chance de ser livre. Eu não vou fugir mais. O dilema moral era profundo. Perdoar a família ou cortá-los para sempre? Usar o dinheiro para ajudar causas LGBT ou guardá-lo para si? Miguel decidiu visitar a tia idosa de Dona Isabel, uma senhora de 90 anos que vivia no Porto. Ela contou histórias da juventude da sobrinha e como ela mesma tinha escondido um amor proibido nos anos 50. Aquilo reforçou a decisão de Miguel. Ele voltou a Sintra e escreveu uma carta aberta à família propondo um acordo justo: dividir parte dos bens mas manter a casa onde tinha vivido os melhores momentos. Carlos rejeitou com fúria. Sofia, no entanto, apareceu sozinha em casa de Miguel uma tarde. Eu não concordo com tudo o que o pai diz, ela confessou. Mas tenho medo de perder tudo. Miguel ouviu-a sem julgar. Pela primeira vez sentiu compaixão verdadeira. O despertar completava-se. Ele via que a família também era vítima dos mesmos preconceitos que o tinham ferido. Não era preto no branco. Havia cinzas de dor de ambos os lados. Marcos orgulhava-se dele. O relacionamento fortalecia-se com cada dificuldade. No dia da decisão final do juiz, Miguel entrou no tribunal de cabeça erguida. Ele já não era o ajudante invisível. Era um homem que tinha pago o preço da verdade e agora reivindicava o seu lugar. A família assistia em silêncio. O juiz leu a sentença favorável a Miguel, confirmando a validade do testamento. Carlos saiu batendo a porta. Sofia parou um instante e acenou com a cabeça em reconhecimento silencioso. Miguel saiu para o sol de Lisboa, sentindo o peso sair dos ombros. Mas sabia que o caminho à frente ainda tinha cicatrizes. Meses depois, a mansão em Sintra tinha um novo ar.
Miguel manteve a casa, mas abriu parte dela como centro de apoio para jovens LGBT que enfrentavam rejeição familiar. Ele usou uma boa porção da herança para financiar projetos de inclusão em Portugal, onde o preconceito ainda existia em muitas aldeias e famílias tradicionais. Carlos nunca mais falou com ele, mas Teresa enviou uma carta breve pedindo desculpas indiretas. Sofia visitava ocasionalmente, levando o sobrinho pequeno para brincar no jardim. Miguel e Marcos mudaram-se para a ala principal da casa, vivendo abertamente pela primeira vez. As noites eram agora cheias de risos, planos para o futuro e conversas sobre como a avó teria ficado orgulhosa. Miguel muitas vezes sentava-se no quarto dela olhando o retrato e agradecendo em silêncio. O preço tinha sido alto: anos de dor, rejeição e batalhas legais, mas o ganho era maior: liberdade para amar sem esconder-se e a chance de mudar vidas como a dele tinha sido mudada. Marcos propôs casamento em uma cerimónia simples no jardim com amigos verdadeiros e a tia idosa de Dona Isabel como testemunha. Miguel aceitou com lágrimas nos olhos. No dia do casamento o sol brilhava sobre Sintra e Miguel sentiu-se completo. Ele tinha feito as pazes consigo mesmo e com parte da família. Mas as feridas profundas com Carlos permaneciam como lembrete do custo das escolhas. Olhando para Marcos dançando com ele no jardim, Miguel soube que valera a pena cada lágrima, cada confronto, cada noite de dúvida. A avó tinha razão: o amor vence no final. A história deles não era só sobre herança, mas sobre coragem de ser autêntico em um mundo que ainda julgava duramente. Miguel aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na paz interior conquistada depois de tanto sofrimento. A família biológica de Dona Isabel continuou dividida, mas Miguel escolheu construir a sua própria família baseada em aceitação e verdade. E assim a vida seguiu com esperança renovada. Será que Miguel fez a escolha certa ao aceitar a herança, mesmo causando tanto sofrimento à família biológica de Dona Isabel? Verdadeiro ou falso?